Alô, alô. Uma boa tarde a todos. Dando sequência aqui às comemorações de 171 anos do Instituto dos Advogados Brasileiros, tendo como ciclo de debates o tema Manifestações de Junho de 2013, Avanços e Atrasos um ano depois. Eu gostaria de apresentar para vocês os nossos debatedores de hoje. Tenho certeza que o debate será da forma mais informal possível. Dr. Silvio Capanema e Dr. Gustavo Tepedino, os dois dispensam apresentações, principalmente diante de um público ilustre e sazonado aí nos debates sobre temas jurídicos. São eminentes professores na área de direito civil. Dr. Silvio Capanema, advogado, desembargador e advogado. O Gustavo, advogado, parecerista, enfim, procurador da República e advogado, né? E ambos com vários livros e artigos publicados nos mais diversos campos do direito civil. Então, o nosso tema de hoje é responsabilidade civil por danos ao patrimônio público e privado, evidentemente, tendo em foco dessas manifestações. Eu acho que essas manifestações, só para introduzir o assunto, tiveram, cada uma delas, duas etapas, e elas todas, em conjunto, também duas etapas, né? Uma etapa que, a meu ver, pelo menos foi uma manifestação muito saudável, salutar, de resignação de uma boa parte do povo brasileiro, principalmente a origem das manifestações foram a falta de bons serviços públicos prestados pelo Estado brasileiro. Então, essa resignação, essa revolta quanto ao nível de serviço público que é prestado no Brasil, teve uma adesão popular, e acho que foi a primeira vez, né, que sem liderança, quer dizer, foram manifestações que tinham esse aspecto muito curioso, que elas eram convocadas pelas redes sociais, não se apontava nenhuma liderança, não se deixaram manipular ou serem dirigidas por partidos políticos ou entidades sindicais, que é uma coisa que eu nunca tinha visto no Brasil, pelo menos, normalmente, não que isso seja ruim ou certo ou errado, mas é um dado bastante inédito nessas manifestações. E cada uma delas começava muito bem e algumas delas terminavam muito mal, não é? Não vou aqui atribuir culpa a quem, se é a polícia, se é o manifestante, se é algumas pessoas mais radicais, se é os anarquistas ou não anarquistas, enfim, black blocs ou coisa semelhante, mas, enfim, eu sei que uma boa parte delas começava muito bem e terminava muito mal com incidentes, quer dizer, que geravam violência e depredações, essa coisa toda. E daí, no seu todo a mesma coisa, quer dizer, uma manifestação espontânea, feita pelas redes sociais, que teve uma repercussão extraordinária, conseguiu até alguns avanços legislativos, essas manifestações conseguiram alguns avanços imediatos, algumas vitórias imediatas legislativas, e depois elas murcharam, talvez por conta de um certo radicalismo que tomou conta de algumas pessoas que participavam dessas manifestações. Ou talvez por conta da violência policial, como alguns atribuem. Eu não me cabe aqui fazer essa análise, mas a impressão que eu tenho é que foi um pouco dos dois. Então, para tratar do tema responsabilidade civil por danos ao patrimônio público e privado, diante do que aconteceu nesse memorável junho de 2013, né, que a gente assistiu o Congresso Nacional sendo ocupado pela população indignada, e que assistiu as ruas das grandes cidades com mais de 1 milhão de pessoas em passeatas pedindo melhores condições de transporte, mobilidade social era um tema muito marcante, e outras, educação, corrupção, enfim. Mas a origem, eu acho que foi a prestação de serviços públicos. Depois, aí foram agregando. Até curioso, um filho meu, o Carlos, foi a uma manifestação dessa que teve na Presidente Vargas. Falei, meu filho aí, o que você achou? Não pude ir, tal, ele foi lá, tal. Foi a primeira manifestação que tinha ido, tinha 17 anos. Como é que foi? Pai, eu achei curiosíssimo. Mas como curiosíssimo? Não, achei muito interessante, tal, só que passou assim uma ala, parecia ele falando, coitado, com 18 anos, me lembrou um pouco escola de samba, parecia a ala dos agricultores, depois vinha dos índios, depois vinha, então tinha todas os grupos sociais, né, em sequência na manifestação. Ele achou muito interessante, tal, enfim,
mas também por conta do que aconteceu nas outras, eles acharam, ele e os amigos acharam melhor não ir a outras manifestações, que é uma pena, porque foi a primeira vez que eu vi meus filhos, no caso são dois gêmeos da mesma idade, terem um interesse assim mais manifestar. Outra coisa surpreendente que talvez também tenha acontecido pela primeira vez, além deles repelirem a presença de partidos políticos e tal, foi aquela famosa e emblemática frase em vários cartazes: eles não nos representam. Isso é importantíssimo. Eles não nos representam. É o ocaso dos partidos políticos e dos políticos. Né? É o ocaso. Exatamente. Isso gerou uma reação no Congresso e essas vitórias. Bom, mas eu não quero me estender, tem gente que conhece muito mais a matéria do que eu e tem muito mais sensibilidade política do que eu para analisar esses fatos todos, que são os dois palestrantes. Eu não sei o que vocês combinaram, quem começaria? Estou gostando. Boa tarde, amigos caríssimos, nosso presidente Ivan, uma alegria estar aqui com vocês, professor, desembargador e amigo Silvio Capanema, nosso eterno presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo. Aliás, nesse congresso que eu acabei de chegar em Roraima, o mestre de cerimônia, muito gentil, resolveu declinar alguns títulos, né? Eu também não é vantagem, não, estou com 76 anos, não é possível que eu não tenha colecionado alguns títulos, embargador e tal. Aí, quando ele acabou, eu disse assim: olha, eu agradeço, não havia necessidade dessa apresentação, mas já que quiseram declinar alguns títulos, eu peço uma correção que se inclua o título mais importante que eu tenho, que eu faço questão que todos conheçam. Aí o pessoal começou a ser besta, rapaz, eles disseram tanta coisa, o cara ainda quer mais. É o título que é mais importante, eu faço questão de que vocês conheçam. Aí eu digo, até dezembro do ano passado eu fui o presidente do Conselho Deliberativo do glorioso Clube de Regatas do Flamengo. Aí, mano, palmas, vaias, né? Pois eu achei que o título mais importante é o campeonato mundial. E, bom, aqui é uma alegria estar sempre com vocês, tantos amigos, Alexandre, que eu não via há tanto tempo, nosso presidente Cândido Oliveira Bisneto, os amigos queridos. Nós vamos nos limitar, evidentemente, à questão da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, essas manifestações e os danos que ocorreram, suscitam o problema da chamada perda dos filtros da responsabilidade. Tradicionalmente, a responsabilidade era subjetiva, no sentido de se atribuir a quem pratica um ato ilícito o dever de reparar. A responsabilidade objetiva era uma exceção. No sistema atual, e vamos aqui, para não perder tempo já, evitar a evolução histórica disso, nós temos um sistema dualista, então, em que a culpa cada vez tem menos importância. Por um lado, isso significa uma opção legislativa de alocação de riscos, normalmente a quem desenvolve atividade econômica, fornecedor, no sentido de assumir suas responsabilidades, independentemente de culpa. Essa absorção pelo sistema de um modelo dualista, no primeiro momento, foi bastante sujeita a resistências. A história jurisprudencial do Código de Defesa do Consumidor mostra como até hoje, no fundo, há uma certa tentativa de se buscar a culpa do fornecedor. No defeito, na hora de liquidar os danos, no final não agiu com culpa, na hora do dano moral, a culpa ainda está presente porque faz parte da nossa cultura. Por outro lado, em sentido oposto, há uma tendência de se responsabilizar todo mundo por todas as mazelas da nossa vida. A gente escorregou na rua, o prefeito não evitou, o piso está ruim. De fato, é ruim a gente assumir as nossas próprias responsabilidades. Então já há uma tendência boa de se arrumar responsáveis. Então, a culpa hoje, ela tem uma importância muito pequena na jurisprudência, seja porque quantitativamente a maior parte dos casos estão de responsabilidade objetiva, seja porque, mesmo no âmbito da culpa, paulatinamente foi se abrindo mão daquele elemento intencional para, por várias maneiras, ou responsabilidade do patrão pelo preposto, paulatinamente presunções de responsabilidade, chegaram a um ponto em que hoje se chama de culpa normativa, ou seja, uma espécie de objetivização da própria culpa, não analisando a intenção, mas verificando
se o comportamento estava de acordo ou não com o padrão de comportamento exigível para determinada situação concreta. Então, há essa diminuição da culpa. Por outro lado, ao lado disso, há uma tendência de ampliação de proteção das vítimas de danos. Então, disse que, paulatinamente, foram se diminuindo os filtros da responsabilidade. Há hoje quem diga que o próprio nexo de causalidade pode não existir na hipótese de dano ambiental. Ora, o que é um problema gravíssimo, porque se é uma grande injustiça um dano não ser reparado, é também uma grande injustiça o dano ser atribuído na relação interprivada no sentido de política pública de distribuição de rendas, que é o que se vê muitas vezes. Se nós pegarmos o sujeito que ficou paraplégico numa tragédia ocorrida em São Paulo, em que os meninos comemorando uma formatura beberam um pouco demais, começaram a dar salto mortal na piscina, e um deles acabou ficando paraplégico, a gente vê que o Tribunal de Justiça de São Paulo e depois o STJ acabou responsabilizando solidariamente o hotel e o operador de turismo, que fez o pacote para os garotos, ao argumento de que houve um defeito no serviço, porque talvez tivesse que ter um aviso mais claro na piscina em relação à profundidade e à proibição de se cair na piscina às 2 da manhã, quando não tinha mais o guarda-vidas. Mas é claro que isso, na prática, é impossível, considerando o grau etílico, 2 da manhã, um hotel no interior. É claro que as pessoas, quando querem garotos na cidade, vão para lá mesmo, mas que eu compreendi e não critico tanto, porque provavelmente o magistrado pensou assim, ou eu dou essa solução, ou não vai. Ou seja, o fato do poder público, então já entrando mais perto do nosso tema, ter fracassado em seus deveres essenciais de saúde, de segurança, acaba fazendo com que caia no colo dos magistrados o dever de fazer justiça na relação intersubjetiva, quando muitas vezes uma boa política pública poderia resolver. Então, eu diria, em primeiro lugar, a diminuição de filtros da responsabilidade civil. Em segundo lugar, a mudança de função da responsabilidade civil. Uma função que não é tecnicamente a correta, mas é a função de suprir deficiências. E a gente nota isso em plano de saúde. Plano de saúde, quer dizer, num país em que o Estado cumprisse o seu dever fundamental de saúde, se você estiver na França ou na Itália, se o plano não funcionar, o poder público vai garantir no mesmo hospital a continuação, apenas o que muda é quem paga aquela conta. Pagava um plano de saúde, hoje quem paga um problema de cachorro grande, vamos usar a expressão assim. Eles vão decidir quem paga. E no Brasil, ontem eu vi mesmo uma pessoa humilde que trabalha para a gente e tal, entrando com liminar lá no interior do estado do Rio, para obter um direito a conseguir um leito na UTI. Então, é um problema que não tem solução. Não tem solução, porque acaba gerando um certo ódio de planos de saúde, por exemplo, nessa matéria, quando, a rigor, o sistema é capitalista, a Constituição admite a saúde complementar. Se a gente quiser, a gente altera isso, acaba com isso, se candidata lá para mudar e tal. Então, há um drama que acaba amigo querido, no colo da magistratura. Muito bem. Diante disso, o nexo causal ainda é o grande vetor e elemento fundamental para se estabelecer responsabilidade, já que culpa não existe mais, já que o dano é que é o elemento objetivo a ser reparado, o nexo causal há de se aplicar tanto a responsabilidade objetiva como subjetiva, no sentido de que, sem causalidade entre o fato a que quer se imputar o dever de reparar e o dano, não há dever de reparar, seja qualquer sistema, mesmo a responsabilidade objetiva. Essa nexo-causalidade há de ser demonstrada. No Brasil, ainda se tem a teoria da necessariedade.
o precedente do ministro Moreira Alves, em 1992, no Supremo, foi muito importante para definir qual das 14 teorias de nexo-causalidade que prevaleceria. A hipótese, que talvez vocês se lembrem, era a hipótese de uma fuga de presidiários de um presídio de Curitiba, no estado do Paraná, em que, meses depois, esses presidiários, associados a outros comparsas, assaltaram uma joalheria. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Paraná, considerando a responsabilidade era objetiva do Estado, mas caracterizada pela omissão na guarda dos presos, acabou responsabilizando o Estado pelo prejuízo sofrido. E o Supremo Tribunal Federal relatou o ministro Moreira Alves, ao contrário, considerou, acolheu o recurso do Estado, dizendo que não havia necessariedade, dizia ele. Certamente a fuga foi uma das causas, mas não é uma causa necessária, já que a preparação do delito, já que a organização criminosa, a compra de armamento, tudo isso foram causas que ganharam autonomia, romperam o nexo causal. E fez referência a Agostinho Alvim e ao artigo 403 do antigo Código Civil, que se mantém inalterado hoje, no sentido de que na responsabilidade contratual, mas aplicada doutrinariamente por Agostinho Alvim, a responsabilidade também está contratual, mesmo quando há dolo do inadimplente, a responsabilidade só deve se circunscrever aos danos diretos e necessários ou produzidos. O dano indireto não é protegido no direito brasileiro, mas algumas hipóteses há dano indireto previsto em lei, como é o caso do homicídio, em que textualmente o Código Civil afirma que se a vítima do homicídio possui dependentes econômicos, o dever de pensão alimentícia ao dependente econômico é um dano indireto, que é ressarcível. Então, essa doutrina prevaleceu por muito tempo no Brasil. Para encurtar, já que o objetivo nosso é conversar com vocês sobre o tema, no caso das manifestações, há duas questões interessantes. A primeira, se o dano à propriedade, no caso de dano à propriedade particular, se cabe a responsabilidade do Estado por omissão. É uma questão delicada que a decisão que eu consegui do Estado de São Paulo considerou que era um fato extraordinário, que, portanto, não se podia atribuir à segurança pública ordinária e, portanto, não deferiu o pedido dos autores. Portanto, em termos de causalidade, considerou que era uma causa estranha, uma causa externa, uma causa excepcional da extraordinariedade. Porém, o que é interessante, e o desembargador e amigo Silvio Capanema terá um bom depoimento disso aqui no nosso Tribunal de Justiça em matéria de assalto a ônibus, é que tudo aquilo que é extraordinário, mas vai se tornando ordinário, vai se passando a considerar como um fortuito interno, como fazendo parte da própria atividade. Então, no caso de assalto a ônibus, por exemplo, o STJ, a despeito da súmula 7, deliberadamente matou no peito e começou a analisar algumas hipóteses, considerando que havia um fortuito externo, às vezes interno. Quer dizer, ministro Teori, que hoje está no Supremo, fez alguns acordos interessantes, analisando no caso concreto para verificar se havia nexo-causalidade, ou seja, se podia ser previsível. Claro. Um dos poucos orgulhos profissionais que eu tenho, eu fui, sem dúvida, um dos primeiros no tribunal a acolher a responsabilidade da empresa de ônibus pelo assalto. E merecia as mais acirradas críticas do Cavalieri, apesar da nossa amizade. Cavalieri, aí você não tem razão nenhuma, é um absurdo essa sua tese e tal. E hoje o STJ acolhe. E agora, curiosamente, exatamente, então no caso de manifestações, as manifestações, não cabe aqui uma análise minha de ciência política, antropológica, que a discussão não tem fim. Mas realmente a gente passou a viver um momento em que os diversos sindicatos mostravam poder pela sua capacidade de fechar a rua. Eu posso mais do que o outro, porque eu fecho a Rio Branco na hora que eu quero, a Rio São Paulo. Então, assim, se de fato isso se torna a regra, eu acho que altera, evidentemente,
Eu me lembro os rapazes já do Jobi me dizendo, num bar no Leblon, que todos os policiais parados, vendo todo mundo quebrando lojas, e ele perguntou ao tenente, mas ninguém falou, não, a ordem é para a gente não fazer nada. Quer dizer, uma omissão deliberada, porque senão, eles, na linguagem popular, direitos humanos, eles gostam de criticar direitos humanos, eu sou um defensor de direitos humanos, mas no sentido de que impediria qualquer ação agressiva da empresa. Mas olha, a percepção do garçom é que ele trabalha, acorda às 4 da manhã, dá um duro danado, e que não conseguia trabalhar. Então, assim, tem vários lados. Do ponto de vista da responsabilidade civil, chegou-se a um ponto em que há muita prova, muita evidência de que houve uma omissão deliberada, porque o governo estava muito acuado, com críticas, e que, portanto, admitia. Então, eu acho que, ao contrário da decisão de São Paulo, talvez até viesse a ser reconhecida a responsabilidade do Estado. No que tange a responsabilizar particulares manifestantes pelo dano a patrimônio público ou privado, aí é interessantíssimo também, que envolve a chamada causalidade alternativa. Causalidade alternativa é a hipótese em que, não se identificando o causador exato de um dano num grupo unido por o mesmo fato jurídico, a rigor mesmo, causalidade não é alternativa. A alternativa é a imputação do dever de reparar a qualquer uma daquelas pessoas. No fundo, o direito romano e o artigo 938 do Código Civil já prevê a hipótese do prédio, em que se joga no condomínio, que a rigor, a discussão não era bem o condomínio, mas era as pessoas que habitavam. O Código diz, aquele que habitar prédio, no Código Antigo era casa, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caíram ou foram lançadas no lugar indevido. Eu lembro que o Tribunal de Justiça disse que condomínio não era parte legítima, porque não necessariamente é o condomínio. Você mora nos fundos, a coisa foi lançada da parte da frente e tal. Então é uma primeira hipótese de causalidade alternativa. Há duas, é raro que isso ocorra, mas tem dois casos conhecidos. Um foi em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, em que num carro alegórico na cidade, numa festa da cidade, ou carnavalesco que fosse, as pessoas em cima do carro alegórico estavam com as espingardas, com um tiro de festim, ameaçando para uma caça-pombo, que fazia parte da história lá do Rio Grande do Sul. E uma das pessoas, ao invés de botar a espingarda com festim, botou a própria espingarda e deu lá os tiros. E alvejou determinada pessoa, um espectador que perdeu a visão. Então ele entrou com a responsabilidade contra as pessoas que estavam em cima daquele carro. E, de fato, acabou que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu a causalidade alternativa, ou seja, imputando responsabilidade a eles mesmos, sem que se saiba exatamente quem foi. A outra hipótese, esse é o recurso do Tribunal de Justiça, apelação civil 11.195, antiquíssimo, de 1970, é a primeira que tinha verificado que sempre era utilizado. Depois o STJ, já com o ministro Aldir Passarinho Júnior, em 2001, também numa hipótese de morte de torcedor, por violência, também no Rio Grande do Sul, entre Grêmio e Internacional lá, de futebol, acolheu também alternativa no sentido de, podendo localizar um determinado grupo, qualquer um deles poderia ser responsabilizado. Que é analogicamente o que acontece no prédio. É uma situação delicada, porque as pessoas queriam ampliar essa alternativa para a hipótese da torcida inteira, então o clube de futebol, o que não é possível. Então, repito, o nexo de causalidade entre esse grupo é fundamental. No caso dos manifestantes, talvez, se demonstrar com os vídeos o autor, certamente a responsabilidade civil é dada. Maior dificuldade quando ela terá que ser alternativa. Que grupo é esse que vai ser responsabilizado? Não é pelo fato de ter participado da demonstração que possa ser imputada a responsabilidade alternativa. E, portanto, eu diria que essa matéria não tem, já vou encerrando aqui, para não cansá-los e para permitir o debate, especialmente
sendo aqui a partida preliminar para a gente ouvir a partida principal em seguida, do nosso querido amigo e mestre desembargador Capanema, mas eu chamo a atenção para isso, quer dizer, que eu acho que a solução que vem sendo praticada em várias hipóteses é a solução de nexo causalidade, mitigando com culpa concorrente, 945 do Código Civil, e nessa hipótese o Estado talvez pudesse ser responsabilizado, embora a gente não pode exagerar nisso, sob pena da viúva ser responsável por pagar todas as despesas e responsabilidades de todos nós, que também não é uma solução. O fato é que evoluiu-se muito na responsabilidade integral é hoje um princípio muito respeitado, mas nós não podemos banalizar a responsabilidade, sob pena de, na liquidação de danos, ele se tornar ridículo o dano. Ou seja, muitas vezes a gente discute até a morte doutrinariamente uma hipótese quando vai ver R$500, R$1.000. Então, assim, é muito esforço doutrinário para pouca liquidação. E por que isso? Porque acaba se banalizando. Se todos têm direito de indenização, se nós vamos fazer política de distribuição de rendas às custas da ação de responsabilidade civil, acaba diminuindo muito a liquidação e as vítimas, efetivamente, de grandes danos, acabam, numa sociedade como a nossa, tecnológica, em que há uma explosão do potencial danoso dos equipamentos, dos meios de transporte, da internet, dos meios de comunicação, acaba se banalizando a proteção das vítimas por essa diminuição das liquidações de danos. Então, essas são as minhas breves observações, ansiosamente aguardando, eu como vocês, a palavra sempre sábia do nosso querido Silvio Capanema. Professor Silvio Capanema com a palavra, então, para a partida principal, segundo o nosso querido Gustavo Tepedino. O ambiente que se vive no IAB nos permite, felizmente, começar sempre tratando uns aos outros com um título que me parece característico dessa casa. Meus queridos amigos e amigas, é quase um suicídio intelectual e profissional participar de uma mesa com Tepedino, principalmente quando ele abre os debates. O que me tranquilizou, a proporção que ele ia falando, é que praticamente tudo é rigorosamente o que eu também estou de acordo, porque se eu tivesse que divergir do Tepedino, eu talvez simulasse uma cólica renal ou algo parecido que me dispensasse desse embate cuja conclusão era presumível. Eu vou começar dizendo o seguinte: a ideia de reparar o dano causado a outrem é uma das regras morais mais antigas da humanidade. Essa frase não é minha, é de Ripper. E a prova maior disso é o Código de Hammurabi, né? 2000 anos antes de Cristo, há 4 milênios, onde vamos encontrar a conhecida pena de talião, traduzida pela conhecidíssima máxima dente por dente, olho por olho. Hoje nós falaríamos na retorção da injúria, mas reparem que há 4.000 anos já se imaginava ser justo que quem causasse um dano tivesse que repará-lo. Tranquilizem-se, eu não vou fazer um trabalho de arqueologia jurídica pesquisando a responsabilidade civil no Código de Manu, que ainda é anterior ao de Hammurabi, no Código de Hammurabi, na Lex Aquilia, né? Nos estatutários medievais, com Bártolo. Tranquilize-se, eu vou talvez voltar, quando muito, ao fim do século XIX, XX e XXI. A primeira ideia que se teve no que se refere à responsabilidade civil é a famosa teoria da culpa. Você disse muito bem, a culpa era a estrela de primeira grandeza na responsabilidade civil e no ato ilícito. Então, foi a teoria da culpa provada, todo mundo aqui conhece, quer dizer, cabia à vítima fazer a prova da culpa do autor do dano, prova diabólica, prova perversa.
Porque a culpa é o elemento subjetivo do ato ilícito. A culpa tem que ser buscada no íntimo da pessoa, saber se ele queria provocar o dano, se podia prever o dano. Isso é complicadíssimo. Resultado, em muitos casos, a vítima tinha que carregar 2 fardos pesadíssimos. O primeiro, o próprio dano. E o segundo, a frustração e a indignação diante da impunidade do seu algoz, porque ele não lograva fazer a prova da culpa do agente. Por que se entendia? Os irmãos Mazot, que aliás de uma falta de imaginação danada, eram irmãos, lecionavam na mesma faculdade, ambos direito civil, né? Muita falta de imaginação familiar. Pois os irmãos Mazot, no seu famoso traité de la responsabilité civil, na capa gravaram nil peine, nil responsabilité, sem culpa, nenhuma responsabilidade. Como a culpa era o elemento constitutivo do direito da vítima à indenização, cabia à vítima provar o fato constitutivo do seu direito, que era a culpa. Isso levou a uma injustiça social terrível. Então, no final do século XIX, com a Revolução Industrial, evoluiu-se para a teoria da culpa presumida. Mas repare, continuava tudo girando em torno da culpa. A única diferença entre as duas teorias é que, na primeira da culpa provada, o ônus da prova recaía sobre os ombros da vítima, e na segunda, a culpa presumia-se, e, portanto, para que o autor do dano se alforriasse do dever de indenizar, teria que aprovar a não culpa. Mas, em ambos os casos, a discussão se centrava na culpa. Muitos alunos meus perguntam, mas o que tem a Revolução Industrial com isso? Tem tudo a ver. Porque quando as máquinas foram introduzidas no processo de produção, os operários não estavam preparados para manejar as máquinas. As máquinas não tinham os recursos de segurança de hoje. Os acidentes se multiplicavam. Operários foram formando um exército de Brancaleone, sem braço, sem dedo. Eu estou me referindo a operários do século XIX, hein? Há um outro caso de operários sem dedo, mas que lograram uma compensação muito boa para a lesão. Mas o fato é que eles se mutilavam nas máquinas. E, obviamente, não conseguiam provar a culpa do patrão, porque não havia lei trabalhista, e duvido que um empregado que dependia do emprego fosse depor contra o patrão. Então o empregado sempre dizia, não, é que ele foi imprudente, nós estávamos preparados para... Então, aqueles juristas já do fim do século XIX, mais preocupados com a justiça social, imaginaram a culpa presumida. E era então o patrão que teria que provar que não tinha culpa, não teve culpa. Essa foi a posição do Código de 16. Foi muito bom você falar nisso. E o Código de 16 já adotou uma espécie de posição dualista. Porque o Código... Hoje você falou na posição dualista entre objetiva e subjetiva. O Código 16 adotou uma visão dualista, porque para responsabilidade extracontratual, em que não havia nenhuma relação jurídica anterior entre a vítima e o autor do dano, aplicava-se a teoria da culpa provada, ou seja, a teoria subjetiva na versão da culpa provada. Mas na responsabilidade contratual, resultante da violação de uma obrigação contratual, aplicava-se a culpa presumida. Mais ainda, o Código de 16 já representou um avanço na época, porque ele abriu algumas exceções, porque em algumas hipóteses, a qual você se referiu, em algumas hipóteses que seriam tecnicamente de responsabilidade extracontratual, com culpa provada, ele aplicou a culpa presumida. Ele falou, o fato do animal. Aliás, em faculdade, quando eu digo o fato do animal, muitos pensam que é a responsabilidade do Edmundo, né? Esse é o animal mesmo, né? O fato do animal, o fato de terceiro e das coisas atiradas dos prédios.
estava no Código de 16. E nas coisas atiradas do prédio, presumia-se a culpa nem era do proprietário necessariamente, e sim de quem habitasse o prédio. Então, essa era a posição do Código 16. Sempre subjetiva. Ou culpa provada ou culpa presumida. O desembargador Cavalieri, já que falamos nele, e que sem dúvida é uma referência no Brasil em responsabilidade civil, tenha uma expressão engraçadíssima, que eu me permito repetir, fazendo o seu crédito, né, a ele. Ele dizia que no Código de 16 só havia uma única cláusula geral de responsabilidade civil. Única. Nós nos lembramos bem, era o famosíssimo artigo 159, que a gente era um dos poucos que a gente sabia decor, de tanto citá-lo. Né? Aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência causar dano a terceiro, fica obrigado a indenizar. É óbvio que está apontando em direção à culpa, aquele que por ação ou omissão voluntária é culpa. E o Cavalieri, com aquela sua verve e inteligência, chama o artigo 159 de cláusula cônsul. Os alunos mais novos não conseguem entender, imaginando que foi um agente diplomático que criou essa cláusula, a cláusula cônsul. Não era nada disso. É que as geladeiras no passado, vocês não sabem absolutamente disso, as geladeiras no passado eram enormes, mal davam nas cozinhas, e muitas delas tinham que ser alocadas nas salas, tão grandes. E como os apartamentos foram se reduzindo, a empresa Cônsul de refrigeração teve uma ideia: fabricar pela primeira vez uma geladeira que era metade das outras. Só que não foram bem recepcionadas no mercado, porque a sociedade brasileira não acreditava que uma geladeira daquele tamanho tivesse alguma utilidade. A empresa teve a felicidade de contratar um marqueteiro, na época não havia esse termo, devia ser o Duda, um precursor do Duda, e faz aí uma campanha para popularizar isso. Então, o que fez? Aparecia um filmete, uma coisa, em que aparecia uma empregada doméstica com uma enorme melancia na mão. E dizia assim: patroa, onde eu ponho essa melancia? E a patroa: põe na Cônsul. Na cena seguinte, vinha a empregada com pernil. Patroa, onde eu ponho esse pernil? Põe na Cônsul. E aí vinha uma voz por trás e dizia: põe na Cônsul, porque na Cônsul tudo dá. Né? Então, o Cavalieri, isso é a cláusula cônsul. O motorista atropelou o pedestre. Que responsabilidade eu aplico? Põe na Cônsul, põe no 159. Olha, o Estado, né, causou tal dano. Onde eu ponho? Põe na Cônsul, põe no 159. Tudo se resolvia pelo 159. Por quê? Porque a responsabilidade era toda baseada na culpa. Ora culpa provada, ora culpa presumida, mas era sempre culpa. Só que a partir daí, né, já no final do século XIX e na primeira metade do século XX, a culpa, mesmo presumida, já não atendia aos anseios de uma sociedade cada vez mais comprometida com a ideia de solidariedade social. Ou seja, a teoria da culpa não garantia à vítima o ressarcimento do seu dano. E a tendência moderna, felizmente, é dessa solidariedade. Não é justo que aquele que, castigado pelo acaso, sofreu o dano, fique sem o ressarcimento. Então, começou o processo de objetivação da responsabilidade civil. Ou seja, aquelas hipóteses de culpa foram sendo migradas para uma nova ideia do nexo de causalidade do risco. Eu poderia até dizer que a sociedade hoje, se quiséssemos rotulá-la, seria a sociedade do risco e do medo. Nós hoje acordamos e até que voltemos a dormir, estamos submetidos a risco e o medo de sofrer o sinistro. Então, diante desse clima de risco e de medo, é claro que teria que haver uma reformulação na teoria da responsabilidade civil. E daí a ideia da objetivação. Afasta-se a culpa. Daí eu ter falado, quando você começou, o ocaso da culpa.
a decadência da culpa. Dependino foi, como sempre, muito feliz a dizer que a culpa hoje ocupa um lugar insignificante na teoria da responsabilidade civil. Ela era o astro de primeira grandeza, o sol da responsabilidade civil, e hoje, quando muito, é um satélite de um planeta mais distante, né? Porque o lugar da culpa hoje foi assumido pelo nexo causal, e em todas as suas modalidades. E foi uma necessidade dessa evolução social. O primeiro diploma legal importante que absorveu a ideia da responsabilidade objetiva, e olha que coisa interessante, no passado havia responsabilidade subjetiva e excepcionalissimamente podia se falar em objetiva. Hoje é o inverso. A regra geral hoje é que a responsabilidade é objetiva e, excepcionalmente, como no artigo 186, seria subjetiva. Então, primeiro foi o Código de Defesa do Consumidor, sem a menor dúvida. Daí eu dizer que o Código de Defesa do Consumidor é, na minha opinião, uma das 10 leis mais importantes feitas nos últimos 100 anos no Brasil. Tem muita gente que pensa que o Código do Consumidor é apenas uma coletânea de regras sobre consumo, quando, na verdade, o Código é paradigmático. O Código fez uma revolução, criou uma outra ordem jurídica. E uma dessas revoluções foi exatamente a objetivação da responsabilidade civil, ainda que limitada às relações de consumo, mas já foi um extraordinário avanço. Basta ler os artigos 12 e 14 do Código do Consumidor. Artigo 12. O fornecedor do produto responde, vírgula, independente de culpa, vírgula, por todos os danos sofridos pelo consumidor. Muita gente não percebeu a importância desse independente de culpa. O artigo 14 é para o fornecedor de serviço, a mesma coisa, o fornecedor de serviço responde independentemente de culpa. Quando a lei fala independentemente de culpa, é um farol iluminando a responsabilidade objetiva, sem a menor dúvida, se é independente de culpa. Ou seja, o Código do Consumidor afastou a discussão sobre a culpa nos acidentes de consumo. Se o fornecedor diz ao juiz, não, mas eu não tive culpa, o juiz vai dizer, meu amigo, nem perca o seu tempo, nem o meu. Não venha aqui querer dizer que não teve culpa, porque não me interessa isso, né? Vamos ter que ver, é outra coisa. Aí o aluno diz assim, pô, mas aí, meu professor, todo fornecedor vai ter que indenizar o consumidor? Claro que não, seria risco integral. A diferença é que, para o fornecedor exonerar-se do dever de indenizar, ele tem que provar um fato capaz de romper o nexo de causalidade. Um fato. E fato é elemento objetivo e não subjetivo. E o Código do Consumidor, para evitar discussões estéreis que se alongariam no tempo, já enumera quais são os fatos que exoneram o fornecedor. Que ele ele provar que não foi ele que colocou o produto no mercado. Ou então, provar que foi ele que colocou o produto no mercado, mas ele não tinha defeito. Ou terceiro, provar que o dano se deu por fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. Aliás, o Código do Consumidor também, eu nunca disse que é perfeito, não podia ser, foi feito por seres humanos. Ele cometeu um equívoco lamentável, porque quando ele enumera essa terceira causa de exclusão, se provar, botou assim, culpa exclusiva do consumidor. O Código jamais deveria ter dito culpa exclusiva do consumidor, porque o leitor desavisado pode supor que o Código aí abraçava a teoria subjetiva. Mas isso a doutrina corrigiu. Na verdade, quando ele diz culpa exclusiva do consumidor, leia-se fato exclusivo do consumidor. Então, o Código do Consumidor, e por isso eu e Cavalieri e Fux rodamos o Brasil para tentar explicar o Código do Consumidor, que foi recebido com uma enorme resistência no Brasil, enorme resistência. Os civilistas tradicionais tinham um verdadeiro horror ao Código do Consumidor, com aquelas revoluções que ele fez, inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva, foi um horror. E eu, Fux e o Cavalieri percorremos o Brasil mostrando a importância do Código do Consumidor. Eu e Cavalieri ficamos tão identificados que uma vez em Pernambuco,
o mestre de cerimônia disse assim: vamos receber hoje, para grande honra, os 2 desembargadores cariocas, o desembargador Silvio Cavalieri e Sérgio Capanema. Aí foi aí ele ficou super constrangido, e eu o salvei. Depois ele me agradeceu, disse: desembargador, o senhor salvou o meu emprego. Porque eu disse: olha, cumprimento o mestre de cerimônia. Que habilidade, que sensibilidade. O que ele quis dizer é que nós estamos tão afinados, tão identificados, que ele então simbolizou essa união trocando os nomes, os pré-nomes. O rapaz ficou gratíssimo a mim, porque aí todo mundo bateu palma, ele foi cumprimentado pelo organizador depois, por essa demonstração de inteligência. Bom, então, nós corremos o Brasil, chegamos em Pernambuco e fomos levados ao presidente do Tribunal de Pernambuco. Nunca mais esqueci essa cena. Era um desembargador gordo, não nem me lembro, com indefectível terno branco, né? Claro. E aí nos recebeu e nem sabia o que a gente ia falar, nem sabia. Mas foi: então, sejam bem-vindos, é uma honra. Aliás, sobre o que os senhores vão falar? Aí o Cavalieri disse: nós vamos falar sobre o Código do Consumidor. Aí, juro a vocês, ele fez assim: tranquilize-se, porque enquanto eu for presidente desse tribunal, esse código não entra aqui. O Cavalieri olhou para mim e eu sussurrei: Cavalieri, vamos impetrar um habeas corpus preventivo, porque nós não vamos sair daqui, vamos sair presos. Olha, nem o Barão de Rio Branco conseguiria fazer uma palestra como eu fiz. Eu devo ter dito 380 vezes data venia, por mais respeitáveis as opiniões em contrário, e graças a isso talvez nós conseguimos sair liberados. Outros, como Maneschi, uma vez, saudosíssimo Maneschi, um civilista extraordinário, mas tradicionalíssimo, ele uma vez disse assim: eu não sei por que vocês se apaixonaram por uma mulher tão feia quanto o Código do Consumidor. E eu respondi: não, mas é porque você não percebeu a beleza interior dessa mulher, que foi o que nos fez nos apaixonar, etc. Eu estou fazendo esses comentários meio jocosos para mostrar a importância do Código do Consumidor nesse processo de objetivação da responsabilidade civil. E depois veio o Código Civil. Quer dizer, o Código Civil de 2002, seguindo os passos da Constituição, porque isso também começou na Constituição de 88, no artigo 37, parágrafo 6, ao criar a responsabilidade objetiva do Estado, e mais do que do Estado, dos concessionários, delegatários, etc. Então, o Código do Consumidor e o Código Civil, na verdade, seguiram a trilha aberta pela Constituição de 88. E o que fez o novo Código Civil, como não poderia deixar de ser? Ele ampliou, consolidou esse processo de objetivação. E ao invés de ter uma única cláusula geral de responsabilidade civil, como no passado, o artigo 159 criou 3. Nós hoje temos no Código 3 cláusulas gerais de responsabilidade civil. E dualista, o Código continuou dualista. Porque temos o artigo 186, que é reprodução quase ipsis literis, quase, porque ele tirou a parte final do 159, transportou para o 927. Mas é a transcrição quase ipsis literis do artigo 159. E aí diz, repetiu, aquele que por ação ou omissão voluntária, né? Então culpa. Se ele diz ação ou omissão comete ato ilícito, é culpa. Culpa provada, inclusive. Ou seja, na responsabilidade extracontratual, o Código Novo, por incrível que pareça, manteve fidelidade à teoria da culpa provada. Mas vem o artigo 187, que pela primeira vez na história desse país, aliás, essa expressão eu não gosto, que me lembra alguém, né? Talvez pela primeira vez na legislação brasileira. Bom, isso foi uma perversidade política que eu me permiti, ao dizer que essa lembrança não me agrada em nada. Bom, mas de qualquer maneira, o artigo 187, pela primeira vez, expressamente considerou o abuso de direito como ato ilícito, expressamente. Quem exerce um direito legítimo, mas ultrapassando os limites razoáveis da sua função social, etc., comete ato ilícito. Comete ato ilícito. E, para o abuso de direito, a responsabilidade, não há a menor dúvida quanto a isso, é objetiva. Então, o artigo 187 é cláusula geral de responsabilidade objetiva. Basta provar o nexo causal e o dano. Então, o 187 é objetivo.
E a terceira cláusula, a que muita gente ainda não deu a atenção devida, mas que, na minha opinião, é um dos temas mais instigantes da responsabilidade civil hoje, é o parágrafo único do artigo 927. O que diz esse parágrafo? O que ele diz é que se a atividade habitualmente exercida encerra risco possibilidade ou risco inerente de dano a terceiro, repare bem, se a atividade habitualmente desenvolvida por alguém tem risco inerente de causar dano a terceiro, uma vez verificado o dano, o autor da atividade responde independentemente de culpa. Esse parágrafo está dando a maior celeuma. Uma corrente entende que o núcleo do tipo, essa expressão eu adoro porque eu roubei dos penalistas, né? Isso é típica linguagem de penalista, o núcleo do tipo. Então, por uma corrente, o núcleo do tipo desse dispositivo é atividade habitualmente exercida. E essa é a posição do Cavalieri. Então, se um advogado, ao final do dia de trabalho, dirigindo seu carro, atropela um pedestre no aterro, não se aplicaria a responsabilidade. As definições de vírus foram atualizadas. Porque dirigir automóvel não é uma atividade que é habitualmente exercida. E o Cavalieri prossegue, e com interesse econômico. Ele ainda coloca isso. É habitualmente exercida com interesse econômico. Agora, se é o taxista que atropela, aí para o Cavalieri seria responsabilidade objetiva, porque dirigir automóvel é atividade habitualmente exercida pelo taxista com interesse econômico. Já outra corrente, mais moderna, aqueles juristas mais comprometidos com a solidariedade social e com esses novos paradigmas, dizem que o núcleo do tipo é risco inerente, atividade com risco inerente. E para essa corrente, se você se dispõe a dirigir automóvel, mesmo não sendo taxista, e atropelar alguém, você vai ter que responder objetivamente, porque assumiu o risco do dano. Então você responderia objetivamente. Portanto, hoje todo mundo que dirige carro tem que estar ciente desse agravamento da sua responsabilidade se adotar da segunda corrente. Eu e o Cavalieri respondemos uma vez no Congresso que se nós adotarmos integralmente essa posição, aí podemos dizer que a responsabilidade subjetiva acabou. Acabou. Porque vocês conhecem na sociedade moderna alguma atividade que não traga risco de dano? O Nelson Rodrigues, que era um frasista inigualável, disse uma vez que até chupar um picolé é perigoso, que você pode engolir o palito e morrer engasgado. Isso é uma frase famosa do Nelson Rodrigues. Então, o fabricante de picolé responderia objetivamente. Então, a nossa posição, minha e do Cavalieri, é que isso tem que ser mitigado. Quer dizer, não é só porque a atividade é perigosa que o agente responderá objetivamente. Mas o fato é que é essa posição do Código de 2002. Uma cláusula subordinada à teoria subjetiva da culpa provada e duas cláusulas gerais submetidas à teoria objetiva. Feitos esses esclarecimentos, e eu fui anotando aqui, deliciado como sempre, a proporção que o Tepedino falava, ele falou muito bem o ocaso da culpa, eu ia dizer exatamente isso. A ascensão do risco e do medo, o sistema dualista do Código de 2002, mas que também é do Código de 1916. O Código de 2002, tentei explicar, e o processo de objetivação que o Tepedino desenvolveu muito bem. Mas o tema desse painel, digamos assim, é a responsabilidade do Estado diante dos danos decorrentes dessas passeatas e manifestações. No que se refere à responsabilidade do Estado, também houve uma evolução extraordinária. Aliás, vocês estejam certos, hein? Primeiro, não há nenhum outro ramo do direito civil mais intimamente ligado à pessoa. Por quê? Porque, meus amigos, todos nós, no decorrer de nossas vidas, por mais cautelosos que sejamos, vamos causar um dano a terceiro e vamos sofrer um dano. Eu pergunto aqui, alguém aqui, até hoje, nunca causou um dano e nunca foi vítima de um dano? É impossível no mundo de hoje. Daí eu dizer, é a sociedade do risco. Então,
a responsabilidade civil está umbilicalmente ligada à pessoa humana. E não há nenhum outro ramo do direito civil, na minha opinião, que esteja submetido a um processo de evolução, de transformação tão rápido e tão profundo como a responsabilidade civil. Ainda que, com certo exagero, eu poderia metaforicamente dizer que a cada dia surge uma nova teoria da responsabilidade civil. Se você passar 6 meses sem ler responsabilidade civil, está completamente defasado. Hoje fala-se perda de última chance e dano moral, então vai surgindo tudo, dano estético e vai por aí afora. Então, 6 meses sem ler responsabilidade civil, está ultrapassado inteiramente. Veja vocês, qual foi a primeira ideia da responsabilidade do Estado? Irresponsabilidade total do Estado. Total. Era inimaginável condenar o Estado a indenizar. 2 razões eram arguídas. Primeiro, se eu condenar o Estado a indenizar, corre-se o risco do Estado não poder realizar as suas funções principais, porque vai ficar sem dinheiro. O Tesouro vai quebrar, se ele tiver que indenizar todos os danos decorrentes da atividade do Estado. Então, essa responsabilização do Estado colocava em risco as atividades do próprio Estado e em prejuízo da sociedade. Mas o segundo argumento era revoltante. O segundo argumento era de indignar hoje. É que dizia-se que o rei nunca erra. King can do no wrong. E por que o rei nunca erra? Em primeiro lugar, porque o rei era escolhido por Deus. No Estado absolutista do século XVIII, o rei era de origem divina. Deus escolhia o rei. Não é por outra razão que o Papa que coroava os reis absolutistas europeus. Era o Papa, aquilo era simbólico. O Papa, que é o intérprete de Deus na Terra, o representante de Deus, coroava o rei para mostrar que era a escolha de Deus. Isso só acabou, diga-se passagem, com Napoleão, falamos sobre ele ainda agora, que fez aquele gesto famosíssimo, para a grande estupefação do Papa, que estava lá certo, já com a coroa na mão. Napoleão literalmente arrancou a coroa da mão do Papa e colocou na cabeça. E depois pegou a coroa a outra e botou na cabeça de Josefina. Imagine o constrangimento do Papa e dos cardeais que estavam ali em volta. Então, se o rei era escolhido por origem divina, se o rei errasse, e o rei era a encarnação do Estado, l'état c'est moi, dizia Luís XIV, se o rei era a encarnação do Estado, Deus tinha que ser processado por culpa em eligendo. Caso típico de culpa em eligendo, escolher um rei que erra. Então, a irresponsabilidade era pacífica. Claro que isso, com o ocaso do absolutismo, surgiu a teoria civilista, que é a do artigo 15 do Código passado. O Estado é uma pessoa jurídica, como qualquer outra. Se as pessoas respondem pelos danos causados, se o Estado não responder, isso é a antítese do direito, é a negação do direito. Então começou-se a evoluir para a responsabilização do Estado, mas sempre subjetivamente. Quer dizer, para você pedir indenização ao Estado, tinha que provar a culpa do agente, do funcionário do Estado. Depois, eu não vou também cansá-lo, dando as 6 fases, veio a teoria do órgão. O Estado, na verdade, atua pelos seus órgãos. E, portanto, se o dano decorreu de um desses órgãos, o Estado responderá. Depois veio a teoria famosíssima da culpa anônima, oriunda da famosa faute de service do direito francês, que alguns traduzem como falta do serviço, outros traduzem como vício do serviço. O fato é que a faute de serviço seria quando o serviço não é prestado pelo Estado, ou prestado com defeito ou com retardo. Então, provando-se isso, também era subjetiva. A vítima tinha que provar que não houve a prestação do serviço, ou que houve com atraso, ou que houve com defeito. Subjetivo. Até então, só subjetivo. A responsabilidade do Estado é subjetiva até então. Então, teoria da faute de serviço. Até que chegamos nas fases atuais da objetivação do Estado. Com a Constituição de 46. A Constituição de 46 foi a primeira que já apontou nessa direção, num artigo que foi reproduzido nas Constituições de 64 e 67 e 69, apesar de serem de um regime autoritário, mas mantiveram o dispositivo da Constituição de 46,
e finalmente consolidado no artigo 37, parágrafo 6º, que todos nós estamos cansados de conhecer. Então, hoje é pacífica a responsabilidade do Estado. Essa seria a 5ª fase, responsabilidade objetiva do Estado. Mas já há a 6ª fase, que Tepedino falou, o risco integral. E no Brasil já há a 6ª fase. No Brasil há casos expressos de risco integral, no dano nuclear e no dano ambiental. No dano ambiental e no dano nuclear, não quero nem saber de nem nexo causal, só vai se discutir. Causou a Angra 1, vazou lá um combustível nuclear e causou dano, o Estado vai responder. Não tem menor. Mas foi um raio que caiu não me interessa se foi raio, terremoto, tsunami, o fato é que vai responder com risco integral. Então essa é a evolução. Tudo isso eu comentei, peço desculpas a vocês, mas para finalmente entrar no tema central, responsabilidade por danos decorrentes dessas passeatas, tanto no patrimônio público quanto no patrimônio particular. 2 hipóteses, então, podem ocorrer. O dano é no patrimônio público. Se é no patrimônio público, o Estado só vai ter possibilidade de ressarcir se identificando o causador do dano ou adotando a causalidade alternativa. Mas para o Estado eu acho que seria muito difícil fazer isso. O importante e o instigante, estimulante intelectualmente para discutir é o dano causado no patrimônio particular. No job, aqui nos bancos que tiveram as suas vidraças quebradas, nas lojas que foram saqueadas, é isso que importa saber. Vocês acham que o lojista vai conseguir identificar aquele entre 2.000 na passeata quem quebrou a sua vitrine? E ainda que identifique, terá coragem talvez de acionar esse coisa que vai levar no dia seguinte os seus companheiros todos e tocar fogo na loja, estando dentro da loja o lojista impedido de fugir? Então, qual é a única esperança para o lojista, para o banco, etc? Acionar o Estado. Então, vou acionar o Estado. Na minha opinião, também não vai dar nenhum resultado prático, né? Porque ele, ainda que ganhe a causa, se ele vai receber indenização, é outro assunto extremamente duvidoso, mas isso já é outra matéria. Bom, então ele vai acionar o Estado. E aí entramos no tema mais interessante desse debate, a que Tepedino se referiu. A responsabilidade do Estado por omissão. Por omissão. A pergunta inicial é a seguinte: o Estado só responde por conduta comissiva, ou seja, por ação, ou também responderia por conduta negativa, omissiva? A primeira corrente, e quando eu falo para leigos, isso sempre causa uma certa indignação, ou então para alunos que estão começando, porque eu digo, a primeira corrente diz isso, a segunda corrente diz diametralmente oposta. Aí o leigo diz para mim assim: se nem vocês sabem o que é, como é que nós vamos acreditar nesse tal de direito? Isso é uma casa de loucos, vocês não chegam a um acordo, né? Como é que vocês querem que a gente acredite em vocês? Mas essa é a beleza e a grandeza do direito, essa possibilidade da convivência dos opostos. O direito, na minha opinião, é a única ciência em que você pode divergir do outro, e isso aumenta a sua amizade e o seu respeito, às vezes. Eu, às vezes, digo que prefiro que divirjam de mim, desde que educada e fundamentadamente, do que subservientemente concorde com tudo que eu digo. Então, meus amigos, a primeira corrente, então, diz que essa responsabilidade... Bom, a segunda corrente diz que o Estado... A primeira diz que o Estado só responde por a conduta comissiva. Não responde jamais por omissiva. Olha que argumento engraçado. Acho que é engraçado. Porque ele diz assim, a omissão é o nada. Omissão é o nada. Omissão é não agir. Então, como é que você vai indenizar por nada? Então, mas essa corrente foi imediatamente afastada, quer dizer, de uma injustiça clamorosa. Isso deixaria o Estado tranquilamente livre de qualquer responsabilidade. Então, vem uma segunda corrente. O Estado responde subjetivamente e tem que provar
né, o particular tem que provar a culpa do Estado. E veio a terceira corrente, que é a atual, que faz uma distinção difícil muitas vezes de fazer na prática entre a omissão específica e a omissão genérica. Então nós temos que, no caso das passeatas, verificar se houve uma omissão específica do Estado ou se houve uma omissão genérica do Estado. O que é omissão específica? É quando o Estado tem o dever de agir e não age. Ele tem o dever de agir e não age. Exemplo: o Estado tem o dever de agir para garantir a integridade física do preso. Se o preso é assassinado no pátio da penitenciária por outro preso, é omissão específica. Ele tinha o dever de garantir a integridade do preso, o dever de garantir a integridade dos escolares nas escolas. E eu estou falando casos que já foram concretos. Isso foi um caso doloroso de um aluno que teve o olho vazado pelo lápis manejado por outro aluno. Então o tribunal entendeu que havia omissão específica, porque o Estado tem o dever de garantir a integridade dos escolares. Outro exemplo, vou talvez dizer um outro: você é assaltado diante da cabine policial ou da UPP, a 10 metros da UPP, e o policial, assustado e com medo do assaltante, do revólver, escondeu-se atrás da cabine. Isso é omissão específica. Quer dizer, então, na omissão específica, o Estado responde objetivamente. Então, essa é a posição do Cavalieri, do Bandeira. Bandeira é pela irresponsabilidade. Então, responde, é omissão específica. O policial está ali para agir, né? No caso de percebendo um ato ilícito penal, e não agiu com medo, seja por que for, responsabilidade específica. Agora, e a genérica? A genérica é naquela hipótese em que não se pode exigir do Estado que haja. Não se pode exigir. Ele poderia agir, mas não é exigível que haja. Eu acabei de dizer, quem é assaltado diante da cabine policial e o policial se esconde atrás dela, é omissão específica. Mas se você é assaltado às 3 da manhã numa rua deserta, isso é responsabilidade, é omissão genérica. Não há Estado no mundo, Noruega, Suécia, primeiro mundo, que ponha um policial ao lado de cada cidadão 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não há verba que possa suportar essa despesa. Então, isso seria omissão genérica. Às vezes não pode ter um policial às 3 da manhã em cada rua do Rio de Janeiro, de uma grande cidade. Então, isso seria omissão genérica. Muito bem. Essa é a posição dominante hoje. E na omissão genérica, o Estado não responderia, a não ser, Tepedino deixou isso claro, que a vítima provasse que poderia agir, que teria sido alertado para agir e não agiu. Então você transformaria a genérica em específica. Então vamos agora para as passeatas. O assunto é delicado, meus irmãos. Isso é um desafio ao juiz. Então imagine que caia na frente do juiz essa causa. O lojista está acionando o Estado para pedir indenização porque teve a loja saqueada. Diz, olha, foi naquela passeata do dia tal, entraram 1000 pessoas na rua e invadiram a minha loja. Então o juiz vai ter que perguntar, é omissão específica ou genérica? Posição minha, eu acho o seguinte: se numa praça, no centro da cidade, estão várias pessoas que não estão ligadas entre si e nem pensam em fazer uma passeata e causar depredação, mas tomam conhecimento de um fato episódico que ocorreu ali. E Deus, vamos quebrar tudo, vamos virar a polícia e tal. Isso seria genérica. O Estado não pode prever que um grupo de pessoas do nada resolva sair quebrando tudo. Isso seria opção genérica. Mas no caso das passeatas, o que acontece? Foram anunciadas, divulgadas pelas redes sociais, né? O roteiro anunciado, vamos nos encontrar na Candelária, vamos nos encontrar em tal lugar. E é sabido que vamos nos encontrar para quebrar, para enfrentar o Estado, para anarquismo e tal.
que teria que fazer o Estado? Adotar as medidas eficientes para evitar a depredação. E o que fez o Estado? O TPD não falou. Ostensivamente não impediu, apesar de estar presente, com medo da imprensa. Você foi felicíssimo, com medo do direitos humanos. Engraçado que a imprensa é engraçada. Não estou criticando a imprensa, nem combatendo a liberdade de imprensa. Mas é engraçado, vocês já observaram isso? O policial leva uma pedrada sangrando, tem uma linha na imprensa. Agora, o black bloc, que é arrastado pelo policial, direitos humanos, vamos identificá-lo, e quem foi, processa, é expulso da corporação. Então a polícia tem razão. Chegou um momento que foi isso mesmo, foi não vamos nos meter, quebre à vontade. É melhor assistir, né, e depois acusar o Estado de omissão específica do que eu ser expulso da corporação, responder um processo. Agora, recentemente, parece que o Estado aprendeu a lição. Eu assisti, ultimamente, 2 passeatas que passaram na porta do meu escritório. Uma delas, pela Rua da Assembleia. Uma delas com cerca de umas 500 pessoas. Eu fiquei admirado. Nas 2 calçadas, era um muro de policiais. Um muro. Eles ficavam ombro a ombro. Não dava para passar entre eles. Na frente da passeata, 2 ou 3 carros da polícia. E mal acabava o último manifestante, também uma parede de policiais e 2 ou 3 carros. Não houve uma pedrada. Ou seja, o povo respeita quando percebe que o Estado está presente e disposto a atuar. E o que foi engraçado é que eu estava na porta da minha garagem, que eu tinha ido apanhar. O carro eram 8 da noite, trabalhei aquele dia todo, de 8 da manhã às 8 da noite. Tinha um prazo, etc. E eles passaram gritando palavras de ordem, com a bandeira do PSTU. 2 frases. Vamos botar a burguesia para trabalhar. Aí eu tive vontade de dizer, mas meu amigo, eu estou saindo 8 horas, trabalhei o dia inteiro e vocês estão passeando, fazendo baderna. Então você quer botar para trabalhar? Eu já estou trabalhando 10 vezes mais do que você. Mas se eu for dizer isso, morria ali mesmo, né? Linchado. E a outra era assim, desce da favela, invade o asfalto. Quer dizer, estão criando uma luta de classes. Isso vai acabar numa revolução russa de 1917, daqui a pouco, né? Então, o Estado, quando se fez presente, impediu a depredação. Então, é divergente essa matéria. Se ainda fosse juiz e tivesse que decidir isso, nessa situação, eu condenaria o Estado por entender que é omissão específica. Conversei hoje com o Cavalieri. O Cavalieri esteve no meu escritório hoje. E ele tem posição diferente. Ele acha que é genérica, que o Estado não pode prever que vai degenerar num quebra-quebra e que é genérico. O Cavalieri não abre exceção, ele acha que é genérica. Eu, ao contrário, um dos poucos pontos que eu ouso divergir do Cavalieri, eu acho que é específica. Agora, cada caso é um caso. Ou seja, em responsabilidade civil não há estereótipos. Então, numa passeata em que há depredação, o juiz pode, naquele caso, entender que foi específica e, no outro caso, entender que foi genérica. E eu dei um exemplo. Se é de repente, por um fato superveniente, inesperado, que revolta o povo, que começa uma manifestação, aí é genérica. Se é anunciada a passeata, com roteiro, com vamos pela rua tal, nos encontrar no lugar tal, eu acho que o Estado tem o dever de evitar o dano. Um outro exemplo de omissão específica, que está num livro de doutrina. Alguém nas redes sociais diz assim, eu vou me suicidar amanhã tirando-me do Pão de Açúcar. Venham para apreciar. Vou me jogar do Pão de Açúcar amanhã às 2 da tarde. O que tem que fazer o Estado? Cercar o Pão de Açúcar e impedir que o cara suba no Pão de Açúcar. Se ele não toma a menor providência, o cara toma o bondinho, sobe até lá em cima e lá se atira, segundo a doutrina mais moderna, é omissão específica. Agora, se o cara não avisa ninguém, sobe no Pão de Açúcar e se atira de lá, é omissão genérica. Então, você diz que cada caso é um caso. E é isso que está envolvendo essa questão dos danos nas passeatas. Era o que eu tinha a dizer, complementando apenas o que Tepedino, com o valor de sempre, já tinha adiantado. E isso aqui é um debate, são provocações para uma reflexão conjunta.
Nenhum de nós tinha veleidade de estar ensinando a vocês, né, alguma coisa. Nós estamos provocando. Eu e Tepedino fomos agentes provocadores. O que nós quisemos foi provocar o debate, até para também auferir de vocês as suas opiniões e as suas complementações. Então, com a licença do presidente, eu posso dizer que está aberto o debate e estamos agora ansiosos para conhecer as opiniões dos eminentes juristas presentes na plateia. Muito obrigado a vocês. Queria agradecer muito aos palestrantes, realmente foi extraordinário, tenho certeza que todo mundo gostou muito, e perguntar à assistência se alguém tem alguma pergunta a fazer ou tem alguma provocação a fazer. Então, ele primeiro, depois Castelar. Bom. Eu queria, em nome do presidente Técio e meu próprio nome, primeiramente agradecer de coração o atendimento ao convite formulado aqui pelo nosso instituto, que é de vocês, que é de todos nós, a fim de que pudéssemos debater essa questão sob diversas óticas, dos efeitos, dos avanços e retrocessos dessas manifestações de junho do ano passado, e agradecer especialmente ao Tepedino e ao professor Capanema por terem, enfim, se disposto a vir aqui trazer os ensinamentos. Eu também vim aqui para o microfone para fazer uma provocação. Não resisto à provocação. O que se verificou no curso desses debates, dessas manifestações, foi que a violência dos manifestantes, ela vinha a reboque, ela vinha como uma resposta à violência da polícia nas primeiras manifestações. As primeiras manifestações foram violentamente combatidas pela Polícia Militar. Se verificou isso claramente. Eu tenho filhos com essa idade, 20 e poucos anos, que foram para as manifestações, e havia o uso indiscriminado de gás lacrimogênio, que é um gás tóxico que pode causar, especialmente se alguma pessoa já tem uma predisposição. Houve um caso noticiado, parece meio bizarro, mas era um anão que morreu. Ele vinha saindo de uma tuberculose, e ele não tinha nada a ver com a história da manifestação, ele estava passando pela rua e respirou tanto daquele gás, teve uma recaída, morreu. Esse fato foi amplamente noticiado pelos jornais. E também o uso de balas de borracha, porque essas armas, que são chamadas de armas não letais, como é o caso elas são não letais, mas elas podem eventualmente trazer a morte ou trazer danos físicos, etc. e tal. E os jornais noticiaram, e elas têm, e a própria polícia se encarrega de dar o treinamento. Isso também apareceu na televisão, nos jornais, os policiais do batalhão esse batalhão de choque, o batalhão de choque, mostrando, né, a bala de borracha, ela não pode ser atirada acima da linha da cintura. E foram mostradas várias fotografias, os cinegrafistas mostraram, a própria imprensa atingida na cabeça com essas balas de borracha. Então, a indagação é essa, né? Como é que é claro que a polícia, em manifestações que descambam para algum tipo de violência, a polícia tem que agir de uma forma proporcional ali. Por outro lado, a corporação afirma que deu o treinamento para atirar da cintura para baixo. Teve um caso em São Paulo, foi um caso muito curioso, que foi um oficial da Polícia Militar que se meteu no meio dos manifestantes armado. Ele armado, perdeu a arma. E os manifestantes depois devolveram a arma para ele. Mas era a conduta absolutamente imprópria
um oficial se meter no meio dos manifestantes, no meio daquela algazarra, todos ali armados, que não pode, que isso aí é contra toda orientação que se dá à Polícia Militar. Então, o que eu queria, enfim, trazer aqui para o debate eram essas questões, quer dizer, em que medida o Estado, que tem que agir com a polícia, e a polícia deve agir com alguma violência para conter, eventualmente, manifestantes mais exaltados que pratiquem dano contra o patrimônio privado, contra o patrimônio público. É razoável que se compreenda que a polícia deva agir com algum rigor, com alguma violência, mas que, eventualmente, talvez ao contrário desses policiais lá do Jobi, que falaram assim, não, aqui não vai fazer nada por causa dos direitos humanos. Ao contrário deles, há outros policiais que, eventualmente, até descumprindo uma ordem do seu comandante, atiraram com aquelas espingardas de bala de borracha acima da linha da cintura, porque houve casos deles jogarem essa bomba de gás lacrimogêneo por baixo da porta do bar, que encheu de gente, o bar fechou a porta. A polícia foi e jogou o gás lacrimogêneo dentro do bar. Isso aconteceu, pegou o filho do desembargador Geraldo Prado. Pode ser Geraldo Braz, ou Geraldo, tem vários Geraldos. Não, o Geraldo processualista, o que se aposentou recentemente. José Geraldo. Não. Geraldo Prado. Geraldo Prado. Geraldo Prado, exatamente. Quando o filho dele estava dentro desse bar, fugindo da confusão, entrou num bar, visando se proteger, o policial levantou e jogou a bomba de gás dentro do ambiente fechado. Quer dizer, evidentemente que recebeu uma orientação da corporação para não fazer isso, mas assim mesmo fez. Então eu queria saber como é que os senhores veem essa... Repare bem, não se está dizendo que os agentes do Estado têm uma carta de alforria para agir dessa maneira violenta. E quando age, o Estado responde pelos seus agentes. Então, aquele que levou a bala de borracha na cabeça tem ação contra o Estado, que depois poderá, se quiser, regredir contra o policial. Então, o que nós sustentamos não é uma carta de alforria ao Estado para agir violentamente. Também, por outro lado, eu tenho muito receio de fazer esses julgamentos. Quem começou primeiro num tumulto desse é muito difícil. E eu me coloco assim, eu vou me botar na posição do militar. Eles são 20 ou 30, vem 1000 em direção contrária, com atitude visivelmente agressiva. Então a gente também não pode julgar se ele deliberadamente atirou. É muito difícil. Daí eu dizer, eu dou graças a Deus de já ter me aposentado desde 2008. E não houve nenhuma manifestação antes disso. Eu hoje teria verdadeiro pavor de ter que julgar uma causa dessas, porque eu acho muito difícil distinguir omissão específica de omissão genérica, distinguir quem começou, se ultrapassou os limites da razoabilidade. Tudo isso é muito complicado. Agora, uma vez provado que o policial provocou a retorção, começou dele agindo meios muito além do necessário para fazer cessar a violência ou o ato ilícito, é claro que o Estado responderá pelo excesso. O princípio da Constituição responde por atos que os seus agentes nessa qualidade, os danos que os seus agentes nesta qualidade provocarem. Então eu estou de acordo, seus comentários são muito pertinentes. Eu também sei que muitas vezes a violência começou com a própria polícia e a reação dos manifestantes foi uma espécie de retorção. Mas também não nos esqueçamos que há um viés ideológico em algumas dessas manifestações, que são os black blocs, que são declaradamente anarquistas e nem sabem o que é o anarquismo, não tem a menor ideia do que é filosofia anarquista, mas eles ouvem falar em anarquia e acham que a anarquia é depredar e queimar tudo. Né? Fala, agora a moda é o Bakunin, nem sabem quem foi Bakunin, não sabe se é russo, iugoslavo, grego, esquimó, mas agora é o herói deles. Mas né? a polícia quer indiciar o Bakunin. Pois por isso também, quer dizer, ninguém sabe. A polícia quer indiciar o Bakunin, quer saber quem é o Bakunin. Não são só eles, só nós conhecemos quem foi, 99% dos brasileiros não tem a menor ideia de quem foi. Então, eles são declaradamente anarquistas, então eles vão quebrar, independente da iniciativa da polícia. Eles vão quebrar, tem a polícia os agredido ou não. Então, nesse caso, eu acho que a omissão seria específica. Quer dizer, a polícia tinha o dever
de impedir. Uma dificuldade é o problema que a Constituição diz assim: o Estado responde pelos danos causados por seus agentes nesta qualidade. Agentes. Essa palavra, no Código de 16, era funcionários, por seus funcionários. Só que ela foi mudada para agente porque funcionário gerava várias dúvidas. É extranumerário? É ordinário? É temporário? E contratado? Então, estatutário. Então tiraram o funcionário e fizeram agente. Agente é quem está agindo em nome ou em função do Estado. Mas aí, a responsabilidade civil é lindo. Há questões interessantíssimas. Vou dizer casos concretos. Um policial terminou o seu plantão, mudou a roupa, botou o terno, mas ficou com o revólver da corporação, porque ele ia para casa e, como morava numa comunidade, temeroso que pudesse ser agredido, ele levava o revólver da corporação. Passava pela frente de um bar e viu uma briga generalizada dentro do bar. Ingressou no bar para tentar separar, etc. E nesse ínter ele foi lá empurrado, agredido, puxou o revólver e matou um dos contendores. Ação da família da vítima contra o Estado. Defesa do Estado. Estava fora do plantão, tem nada com isso. Plantão. Exato. Mas qual foi a solução? Condenar o Estado. Por quê? Porque ele agiu nessa qualidade, ou seja, ele agiu como policial. Ele sabia que era policial e que é um dever do policial, esteja de plantão, de fardo ou não, velar pela segurança, pela ordem pública. Então, apesar dele estar a paisana, mas a arma ser da corporação e ele agir nessa qualidade, responde o Estado. Segundo exemplo, julgado no STJ. Né? Qual foi a hipótese? A hipótese já foi diferente. Um policial termina o seu plantão, mesma coisa. A paisana leva o revólver, entra em casa e surpreende a mulher com um amante na cama do casal. Puxa o revólver e mata os dois. Exonerou-se o Estado. Ele não agiu como policial, ele agiu como corno, desculpa a expressão. Né? Então, a atitude é de corno, não é de policial. Então, o Estado foi inteiramente absolvido. Então, veja como é difícil julgar a responsabilidade civil. Basta um detalhe para mudar completamente o resultado final do julgamento. Agora a sua pergunta. Senhor presidente, que se eu não me permite cumprimentar esses dois civilistas esplêndidos que sempre admirei. Eu tenho duas perguntas. Em verdade, o efeito multitudinário ensejaria a responsabilidade do Estado por si? Outro, eu acho que a questão do consumidor por equiparação nesses eventos é interessante tratarmos para saber se há responsabilidade também daquele lesado por eventos, embora, né, não possa ser um consumidor típico, mas o stand-by. Né? Eu gostaria que houvesse resposta em relação a esses dois pontos, em sendo possível, por gentileza. Como eu respondi na primeira, eu agora aliviado passo a resposta. Tá ok. Consumidor por equiparação. O consumidor por equiparação. E o primeiro, qual foi que eu não escutei? Efeito multitudinário. Não, bom, primeiro, quero dizer que concordo com o que o Silvio falou aqui acerca. Queria agradecer ao João Carlos também, amigo tanto tempo, essa pergunta também tão interessante. No que tange ao que eles chamaram de ato multitudinário da multidão, a jurisprudência é exatamente a linha do que o Silvio falou. Lá em São Paulo, as decisões que tem ainda são no sentido de considerar como ato extraordinário, inclusive no que tange a balas de borracha, considerando que a bala de borracha e o gás lacrimogênio ainda são um mal menor do que se fossem armas de verdade, isentando o Estado, dizendo que esse dano é um dano que faz parte da vida. Providência aceitável. Providência aceitável porque menos mal. Agora, claro que na nossa discussão aqui, extrapola o problema da responsabilidade civil. Né? Tem um problema cultural da polícia, da forma violenta de agir. Isso. Agora, por outro lado, como o Silvio falou, se ele fizer em Nova York ou em Londres parte do que fizeram aqui, vai todo mundo preso. Imagina o sujeito chegar em Nova York e bater na mesa do prefeito, xingar a mãe dele e dizer que vai bater nele, como aqui ocorreu há uns 2 anos atrás. Se não morrer igual em Londres, ele vai sofrer muito. Quer dizer, a repressão é triste para a humanidade, é um luto
precisar ser tratado igual um animal. Filosoficamente é assim. Mas são cidades grandes em que cada vez mais é mais tenso. O policial que entra numa favela ou numa comunidade com ruelas em que não há nem possibilidade de desapropriar nada, porque é um mito também, desapropriação, remoção, é uma loucura, porque o sujeito está ali por todos os lados sendo atingido. Então, assim, é um drama humano de práticas muito violentas da polícia, absolutamente inaceitáveis de um lado, e o número de policiais que são punidos também é grande. E o Silvio falou dos black blocs, mas tem também os psicopatas, porque há um interesse político eleitoral, está claro, e foi divulgado nessas manifestações, que são políticos que geraram proveito dos psicopatas. Então, psicopatas que agem daquela maneira ali. Então, assim, extrapola o nosso capacidade de agir. O STJ e o Supremo, para voltar para a nossa questão do nosso nexo de causalidade, eles até não eram tão apaixonados por essa doutrina aqui do Tribunal de Justiça do Rio, da omissão específica e da omissão genérica, não. Porque a omissão genérica específica faz sentido e tal, mas os procuradores de Estado aqui são muito competentes e conseguiram, de alguma maneira, isolar. O STJ vai firme na regionalidade objetiva da Constituição, que não fez essa distinção, e só no nexo causal é que evita a responsabilidade. Ambos acabam, às vezes, chegando às mesmas soluções. Com relação ao consumidor para equiparação, eu não sei bem em que hipótese você pensou a utilização do consumidor. Talvez você queira dizer, porque no fundo, se isso acontece num shopping, num posto de gasolina, é um acidente de consumo lá de centro. Ele pode reclamar do fornecedor do serviço. Eu acho que aqui haveria uma hipótese. Pois não. Eu acho que aqui haveria interrupção do nexo causal. Em tese, suponhamos que haja uma manifestação dessa em um ambiente fechado, embora público, sendo um shopping, né, e lojas sejam depredadas, enfim, há uma relação de consumo inequívoca naquele ambiente. Né? Poderíamos também vislumbrar a possibilidade de consumidor por equiparação àqueles que sejam afetados indiretamente, embora não sejam consumidores diretos? Não, só para concluir, eu acho que poderia, mas eu acho que nós estamos na hipótese excludente, porque o sujeito que evidentemente que presta seu serviço, ele não podia imaginar que esse serviço lá no botequim dele seria excludente do fato exclusivo. É um fato excludente. Terceiro, ou exatamente, que é um fato que exclui a responsabilidade. Então, assim, mas é interessante, porque o mesmo raciocínio que a gente fez para o Estado, se a gente não conseguir excluir, o fornecedor também seria responsabilizado. Então, nós temos uma hipótese que você trouxe que é interessante, porque o Código Consumidor é muito amplo. Agora, o Código Consumidor também aqui não previu o risco integral. Exatamente. Ele admite as excludentes. Assim como essa hipótese da culpa exclusiva do consumidor gerou essa polêmica, e há quem diga, Silvio, que o Código Consumidor quis de propósito falar de culpa, dizer que não basta um fato do consumidor, tem que ser um fato culposo. Há quem diga que também o Código Consumidor não aceitava mitigação, que disse culpa exclusiva, e não apenas a culpa, o fato. Então, assim, também outra polêmica interessante. Mas o fato é que não é integral. E estamos aqui acordes disso, então tem a impressão que o mesmo raciocínio tão brilhantemente desenvolvido pelo nosso Capanema se aplicaria se você confrontasse o fornecedor com a mesma casuística. Olha, se você me permite, eu havia anotado 2 comentários do Tepedino, mas acabei passando por cima. Primeiro, quando ele falou que o judiciário numa cidade do interior, quando teve que mandar internar no hospital, eu vivi esse drama há 15 anos e cansei de determinar essas medidas, matrícula em colégio e tal, mantinha a posição do primeiro grau. Né? O primeiro grau mandava matricular, o Estado agravava e eu mantinha. E aí eu acho que isso representa um fenômeno gravíssimo, que é a politização do judiciário. Vocês já tinham raciocinado. Politização não é partidária ou ideológica. Quando eu falo politização, é o judiciário passar a gerir as políticas públicas. Então, matricular aluno no colégio não tem nada a ver com o judiciário.
Matricular doente, internar doente em hospital não tem nada a ver com o judiciário. E quem é que faz isso hoje no Brasil? O judiciário. Fornecimento de remédio. Fornecimento de remédio. Então, eu fiquei admirado como desembargador, como hoje se usa o judiciário para resolver políticas públicas. Né? Então, essa você falou nisso, eu anotei aqui, politização do judiciário. É o fracasso da política pública. E isso desvia a atenção do judiciário, desvia a atenção do juiz. Né? E às vezes o advogado do plano de saúde me dizia assim: mas desembargador, isso era um caso que não estava no contrato, é um caso que não era urgente. Aí sabe o que eu respondia? Assim, o senhor já foi a um plantão judiciário 3 horas da manhã, naquela garagem do fórum, né? O cara ali trancado naquela salinha da garagem do fórum, 3 horas da manhã, chega uma mãe em prantos: doutor juiz, meu filho está morrendo, não consigo internar, o plano negou. Aí eu faço a pergunta olhando no olho do advogado: o senhor dava liminado? Se o senhor disser que não dava, eu não acredito. Se o senhor é brasileiro, com esse temperamento do brasileiro, eu não acredito que o senhor negasse. Qualquer juiz manda internar. Depois vamos ver, se não era para internar, vamos ver. Também você não pode desoperar o paciente, né? Não era caso de operar, vamos desoperar. Tira o estente. Então, paciência, depois tira o estente. Não tem jeito, são situações, ele disse muito bem, a gente fica perplexo, né? Bom, então isso, a politização do judiciário. E o segundo, a causalidade alternativa. Nós tivemos na nossa Câmara um caso típico, dramático, vocês devem se lembrar. Numa festa, numa rua pacata e reserva de Laranjeiras, festa de adolescente, muito barulho, 3 horas da manhã, a festa acabou, protesto dos moradores, e aí 3 adolescentes ainda ficaram na calçada de frente do edifício, ainda conversando. Nisso, um saco plástico cheio d'água é lançado do edifício. Cai na cabeça de uma moça, de menina de 14 anos, que ficou tetraplégica. É um caso que foi bastante conhecido. Ação contra o condomínio, que era impossível saber de onde o saco foi atirado. Os moradores dos fundos pediram exclusão do processo, porque o saco foi atirado da frente. Então, os do fundo não tem nada com isso. Solução: foram mantidos no processo e tiveram que indenizar. Por quê? Porque acontece isso. E quem dirá que um dos fundos não estava visitando da frente e jogou o saco? Quem dirá que não foi do terraço, em que o morador dos fundos foi para o terraço? Então, indúbio pró-vítima. Indúbio pró-vítima. Então, vocês vejam como isso é que é responsabilidade alternativa. Se você não tem certeza quem foi, responde todo mundo, que poderia ser. Né? Você poderia ter sido o atirador do objeto. Então, responde todo mundo. Então, também me lembrei desse, vai bater aqui, caso de Laranjeiras. Posso contar um caso? Sim. Primeiro, queria dar parabéns ao nosso Ivan Nunes Ferreira pela presidência da comissão e por ter trazido brilhantes palestrantes como o Dr. Gustavo Tepedino. Já ia trocar, já ia fazer. Capanema. Eu lembrei do Gustavo Capanema aqui. Aliás, foi citado hoje na coluna do Anselmo Góes. O Gustavo Capanema. Citou uma frase dele. Aquela famosa frase que é repetida, mas não dá autoria a ele, que em política o que importa é a versão. É a versão. Está citado hoje no Anselmo. E já me telefonaram, sinceramente, para perguntar se era eu. Acharam que foi um engano do Anselmo, que saiu Gustavo quando era Silva. Não, é o Gustavo mesmo. Falando em responsabilidade civil, um caso extremamente curioso, no 11 de setembro, quando houve o problema dos aviões da América com as torres. Hoje? Pois é, hoje. Eu advogava para a American Airlines. Naquele dia eu estava no escritório, justamente reunida com os advogados que trabalhavam na minha equipe, montando defesas para a América, quando eu recebo a notícia de que os aviões tinham sido derrubados e tinham derrubado a torre. Bom, consequentemente, milhares de ações oriundas desse acidente, propostas em juizado especial no estado do Rio de Janeiro. Durante 4 dias, espaço aéreo fechado, por determinação do governo americano, os passageiros brasileiros não puderam retornar ao Brasil e ajuizaram a ação contra a American Airlines, sob o argumento de que a América teria que transportá-los de volta, né, como serviço.
Todas as ações em juizado foram julgadas procedentes em favor do autor. Turma recursal manteve. Apenas no Tribunal de Justiça, em 2 casos, nós conseguimos reverter. Então, aí é a famosa frase do desembargador Silvio Capanema de que a responsabilidade civil é uma matéria ampla, em que cada caso é um caso. Mas sabe o que é, filha? É que aí aplica-se o que o Tepedino falou, o fortuito interno. Fortuito interno. O caso fortuito é excludente de responsabilidade. Exatamente. Só que a doutrina moderna criou essa... No meu tempo, aliás, minha avó dizia que quando a gente começa a dizer no meu tempo, é o sinal mais evidente de decrepitude. Mas no meu tempo, né, só havia um fortuito. Fortuito era fortuito. O fato inesperado. Aí inventaram com o Código do Consumidor, foi muito responsável por isso, o fortuito interno, e o Estado Tepedino falou. Fortuito interno é aquele fato que é inerente, é um risco inerente à atividade. O pneu do ônibus estourou e o ônibus perdeu o controle e feriu todo mundo. Fortuito interno. Quem assume, tira proveito da atividade de transportar passageiros, responde por aquele risco inerente, né? O motorista teve um mal súbito, risco inerente, derrapagem, fortuito interno. Agora, fortuito externo não responde. Então, provavelmente, eu não vi nenhum desses acordos, mas eu também não sou de nenhum deles. Eu ainda era desembargador, mas não julguei nada disso. Não tive mas, nenhum. de qualquer maneira, provavelmente os acordos saíram por aí, que era fortuito interno. Agora, é discutível. Será previsível um avião se jogar de cima do edifício? Quer dizer, eu também acho, por isso, talvez 2 decisões, pelo menos, devem ter considerado que era fortuito externo. Não, foram 2. Não, porque um você pode até prever, agora 2? 2 na torre, fora os outros 2, né? Fora os outros 2 de outro. Foram 4, na realidade. Mas isso confirma que é difícil exatamente, julgar. É difícil julgar. Exatamente. É difícil julgar. Para mim, a área da responsabilidade civil é a área mais bonita do nosso direito civil. Perfeito, eu também. E agora, para quem é advogado do autor do dano, é muito difícil, porque a tendência, ostensivamente, é proteger a vítima. Com certeza. Pelo princípio da solidariedade. Indúbio pró-vítima. Eu acabei de falar. A regra é essa, indúbio pró-vítima. Você tem dúvida, em vez de deixar a vítima sem indenização, condena a indenizar. Já que nós estamos num papo mais informal, isso vai a tal ponto que a sentença criminal para a reforma de 2008, a sentença no processo penal prevê indenização cível. Isso foi muito discutido quando surgiu. Foi muito discutido isso, mas a sentença penal condenatória já prevê reparação do dano. É curioso, né? E prevê, inclusive, que se o autor indenizou, no crime também parece que exonera, né? Não, isso não, né? Também não chegou a tal ponto. Não, só até a tributária, né? Que aí pagou o tributo, extingue a punibilidade, mas... Então, para encerrar aqui o nosso debate, vocês já ouviram falar de vôlei macabro? Não? Então, é um dos assuntos mais interessantes que me chegaram sobre responsabilidade civil. Um dia o advogado da Rede Ferroviária Federal, lá no escritório, falou o seguinte: Ivan, você sabe o que é vôlei macabro? Eu falei, não sei. É o seguinte, no subúrbio, quando a pessoa morria, o jeito fazia o enterro tal e punha na linha do trem. O trem da Rede Ferroviária passar em cima e ter a indenização da Rede Ferroviária Federal. O vôlei macabro é o seguinte, nós descobrimos isso, passamos a começar entrar com um trem 5 horas da manhã, tirando os cadáveres da linha do trem, antes do trem passar. Então é o vôlei macabro. Mostra até que ponto a responsabilidade civil pode ser levada ao extremo. Como a responsabilidade era de 20 anos, como a responsabilidade no Código de 16 era de 20 anos, havia escritórios de advocacia, e não era muito raro não, que pegavam estagiários e mandavam percorrer as delegacias policiais e as varas, levantando acidentes de trem de 17 anos, 18 anos, e entrando com as ações de responsabilidade civil. Só que a empresa nem se lembrava mais o que aconteceu, testemunha não se lembra de nada. Por isso foi uma das razões que baixou para 3 anos. Baixou para 3 anos. E eu julguei um caso também engraçadíssimo. 4 irmãos de vítima de um atropelamento por trem, 4 irmãos, 17 anos depois do atropelamento, entraram com a ação de dano moral. O pai e a mãe já tinham entrado logo depois do acidente e receberam indenização. Só que agora nos 4 irmãos.
advogado Tancredo, João Tancredo, né? E o João Tancredo discutiu a beça comigo. João Tancredo fez uma inicial que dava para chorar. Os irmãos, pobres irmãos, perderam o irmão, tinham uma afinidade extraordinária e tal. Bom, então tem direito à indenização. Então, o juiz de primeiro e o advogado da Rede Ferroviária foi habilíssimo, porque ele convocou, arrolou testemunhos, vizinhos, etc. E o juiz, muito hábil, começou aquela técnica de interrogatório que parece que não tem nada a ver com fato, né? Então, engraçado, sua mora é vizinho, sou vizinho. E o senhor frequentava a casa nessa época, que tragédia, foi uma tragédia, todo mundo sonhou muito, chorou muito. E aí, atualmente, o senhor continua frequentando? Continuo, porque, olha, é uma família muito alegre, eles costumam fazer um pagode aos sábados. Juro que era isso. Faz os pagodes, eu frequento os pagodes, etc. Então, o juiz, na sentença que foi por nós confirmada por unanimidade, disse assim, mas vem cá, 17 anos depois, fazendo pagode, vai sofrer dano moral porque o irmão morreu há 17 anos atrás. Só que o Tancredo foi para a tribuna e sustentou e usou um argumento que poucos dias antes saiu uma notícia de uma indenização a uma madame cujo cachorro de estimação foi atropelado. Então ele pegou o jornal e disse, o país que nós damos, cachorro que morre, né, dá dano moral, pessoa humana não dá. Aí depois eu disse ao Tancredo, é diferente, porque isso foi logo depois da morte do cachorro, isso pode trazer dano moral, eu entendo. Agora, se a mulher entrasse com perdas de 17 anos depois do atropelamento do cachorro, eu também não dava, né? Então vocês vejam, há casos engraçadíssimos de responsabilidade civil. É verdade. Eu queria agradecer aos nossos palestrantes pela imensa honra que o Instituto dos Advogados Brasileiros teve em tê-los aqui com a gente e passar para vocês o diploma da conferência aqui, proferida com a capinha com tudo. Pô, capinha, não há nada como instituição rica. papel, olha, a gente tá recebe vendo? o diploma, só o papelzinho. Não, mas para os outros não tinha o papel. Não, dos outros só tinha o papel. De vocês é que tem capinha e papel celofane. É a primeira vez no Instituto. Vamos lá, aqui. Tirar a foto aqui, ó. Melhor levantar. Vamos.